Bom dia, tudo bem? Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus aqui para os nossos corações nesse dia de hoje. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 e versículo 36, Jesus ele vai nos dizer: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O versículo 36 vai nos dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante as palavras de Jesus aqui no Evangelho de João, porque Jesus ele vai falar a respeito do pecado e vai falar a respeito da liberdade também. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém, se formos olhar para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vai nos dizer a respeito da natureza do homem, a condição do homem no pecado. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo, no capítulo 3 e versículo 10, Paulo ele vai nos dizer, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. O versículo 23 vai nos dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É interessante também observarmos esses versículos. E vamos observar também que Deus, quando ele criou o homem, quando ele criou Adão, quando ele criou Eva, e Deus ele colocou o homem ali no jardim do Éden, naquele jardim lindo, ele deu ordens para o homem. E nós vamos observar no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 16 e 17, vai nos dizer assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, o homem também tinha o seu livre-arbítrio. O versículo 17 vai nos dizer: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus ele deu o livre-arbítrio para o homem, só que ele deu uma ordem também para o homem. Porém, quando nós observamos, quando falamos a respeito do pecado, o que é pecado? Pecado é errar o alvo, transgredir as leis ou um mandamento divino. E nós observamos que quando Adão pecou, o pecado do homem ele trouxe grandes consequências. A natureza do homem ela foi contaminada pelo pecado. O homem ele se tornou servo do pecado, escravo do pecado. A nossa natureza humana ela é contaminada pelo pecado. E como consequência entrou a morte também. A morte passou a reinar também. Nós vamos observar que Paulo ele também vai nos dizer na carta aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 12, ele vai nos dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Trouxe sim grandes consequências o pecado à humanidade. O homem ele foi destituído, ou seja, retirado, afastado. O pecado ele trouxe grandes consequências. O pecado ele nos afasta de Deus. Ele nos tira da presença de Deus. E nós vamos ver que a Bíblia também diz, no livro de Romanos, capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que porque o pecado
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que versículo maravilhoso. Nós vamos observar que Deus ele também diz que Deus ele provou o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós ainda, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então nós vamos observar, voltando lá aquele versículo que eu disse, pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. E Jesus ele veio para isso, para nos libertar da condenação, da escravidão, do pecado e da morte, para nos dar vida eterna, o direito de vida eterna. Estávamos escravizados, a nossa natureza humana, ela é contaminada pelo pecado, é uma natureza corrupta. Nós estamos sujeitos à falha, mas Cristo morreu por nós, para nos libertar de todos os nossos pecados, de toda a condenação. É tanto que também no livro de Romanos nós vamos observar no capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a partir do momento que Cristo ele veio, morreu na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados, da condenação eterna, porque nós estávamos condenados à morte, mas ele veio para nos dar vida, e a partir do momento que ele se entregou na cruz do Calvário, nós alcançamos graça, misericórdia de Deus. E foi através dessa graça, do sacrifício de Cristo, que nós alcançamos a liberdade. E a Bíblia também vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo não nos chamou, não nos escolheu, não nos criou para sermos escravos do pecado, mas Ele nos escolheu para sermos livres, libertos. Ele nos deu liberdade. Que você possa refletir nessa mensagem, nessa palavra. Que você possa deixar Cristo ele vir transformar a sua vida, fazer parte da sua vida. Você não nasceu para ser escravo do pecado. Você não nasceu para ser escravo, servo do vício, das drogas, do álcool, da imoralidade sexual. Não, Deus ele te chamou para ser livre, para ser liberto, para que você tenha direito à vida eterna, que você possa guardar esta palavra em seu coração. Deus abençoe a sua vida.